Você acha que Portugal virou um país ressentido pela imigração dos brasileiros? Fica aí o questionamento. Vamos saber um pouco mais nesse vídeo. Ou não. Portugal se tornou um país ressentido com a migração de brasileiros? Ele vai na janela e fica nos xingando. A senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Nós estamos num momento em que cada vez na Europa esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Olha pra isso. Por quê? Mano, pior que os portugueses, gente boa, que são a imensa maioria. A gente aqui tem no canal um monte de segue a gente que tem mó carinho, que tipo, troca ideia direto lá no Instagram. Devem ficar, eu ficaria chateada de ver essas paradas. Porque a gente tem noção disso, que toda vez que algum, por exemplo, quando vem brasileiro faz merda aqui em Portugal, eu fico chateada, porque eu sei que essas pessoas estão de alguma forma manchando o nosso nome, a nossa reputação. Mesma coisa é o contrário, eu também acho que eles devem se sentir assim. Assim, porra, a galera fica falando essas merda aí, feião, rachando a cara, tá ligado? Mas é importante, por isso que é importante não generalizar, nem de um lado nem do outro. Tem pessoas do seu país que fazem um monte de que não te representam. No país do coleguinha também tem um monte de gente que faz merda que não representa a maioria. Só isso. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira vai para a sua terra. Todas essas imagens mostram agressões contra imigrantes brasileiros em solo português. As denúncias de xenofobia cresceram 833% entre 2017 e 2022. Gente, calma que também isso aí é um número alarmante. Cresceu 833. Parece que as pessoas ficaram 833 vezes mais xenofóbicas. Não é isso. Há 20 anos atrás tinham 10 brasileiros morando aqui, agora tem 1000. É claro que vai ter mais casos de xenofobia sendo reportado. É por isso que o número cresceu também. Calma. Acho que tem mais a ver com as pessoas saberem que xenofobia é crime e reportarem isso Também. como crime do que as pessoas xenofóbicas. Também, a pessoa entendendo o que pode ser considerado um ato de preconceito, as microagressões, tudo isso hoje é considerado xenofobia, quando há 10, 15 anos atrás era piadinha, tava tudo bem, ficava debaixo dos panos e não dava em nada. Também não era crime, era entendido como Então, crime. não ia pra frente, ficava ali, morria ali na conversa. Hoje em dia a gente já entende, conhece nossos direitos e entende muito bem o que é um ato de preconceito e o que não é. Coincidentemente, esse é um período em que o número de brasileiros em Portugal também aumentou. Coincidentemente. Não é coincidentemente, é consequência. Um é consequência do outro. Cerca de 400 mil brasileiros vivem no país. Isso sem contar as pessoas em fase de regularização, os que se encontram ilegais e aqueles com cidadania europeia. Estima-se que os brasileiros representem de 4 a 8% da população portuguesa. Seria esse o grande conflito? Um país que se sente invadido pelos brasileiros? A reportagem da DW ouviu especialistas para entender o que está por trás da intolerância, o peso do histórico colonialista português e quais caminhos estão sendo abertos para combater o problema. Ih, não estamos... Gente, como é que pode, né? A gente fazer, trabalhar pro YouTube, o YouTube é nosso chefe, e ele não dá uma assinatura premium pra gente. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o criador de conteúdo ter que pagar pra não ver anúncio no YouTube, pelo amor de Deus. Será que quando chegar no milhão eles dão uma moral pra nós? Tem que chegar num milhão? A assinatura é baratinha? 100 mil todo mundo tem. Pelo amor de Menos Deus. nós. Não tem como negar, um dos elos entre Brasil e Portugal é um passado controverso, marcado pelo que hoje seriam considerados abusos de toda a natureza por parte dos portugueses. Essa ferida histórica, na opinião de historiadores, ainda sustenta velhos preconceitos, como a ideia ultrapassada de uma nação superior à outra, por exemplo. Isso pode, no final das contas, resultar em racismo e... O vídeo é sobre Portugal, justo, mas isso não é uma questão de Portugal em si, é uma questão da Europa como um todo, tá? Do norte como um todo, ocidental, né? A história é repetida, gente. Isso não aconteceu só com Portugal e Brasil. A América Latina inteira, países africanos. A Europa foi um continente colonizador e, consequentemente... e xenofobia. Nós, inclusive, abordamos esse aspecto cultural em detalhes nesses dois vídeos aqui. E vamos retomar esse tema ao longo deste vídeo aqui também. Mas antes, é importante a gente compreender o tamanho da inquietação contra brasileiros em Portugal hoje. A xenofobia, essa rejeição aos estrangeiros, está mesmo crescendo? Está transformando muitos portugueses em pessoas ressentidas com a nossa presença? A xenofobia contra brasileiros em Portugal sempre existiu. Isso é quase um consenso entre os especialistas com quem conversamos. Mas ela está mais presente no debate público devido às denúncias. Como eu mencionei ali no início, elas se multiplicaram em 6 anos. O último caso emblemático foi filmado no aeroporto do Porto. Uma brasileira que mora na Espanha foi ofendida de diferentes formas, inclusive com a frase característica de um ataque xenófobo. Sou portuguesa de raça.
Tá ligado? O que isso quer dizer? Quer uma medalha? O que isso quer dizer ser português de raça? Porque assim, você é descendente português, né? Eu também sou descendente português. Quer um biscoito? Ser E aí? português de raça, grande merda. Não ser português, mas tipo assim, que argumento é esse? Que fala é essa? Você que é brasileira, vai pra sua terra. As cenas tiveram uma repercussão significativa. Eu acho muito escroto esse bagulho de vai pra sua terra, mano. Porque o povo português tá cansado de saber a quantidade de imigrante português que tem morando no mundo. Uma enorme parte da população portuguesa tem família morando fora, que foi pra fora fazer a mesma coisa que o meu povo veio fazer aqui, mano. Que é procurar condições melhores de vida, viver experiências novas, tá ligado? Procurar trabalho, vencer na vida. Só isso. Viver, seguir teu rumo. E ainda assim conseguem usar um argumento merda. Se volta pro teu país. Você ia gostar que tua tia que mora lá na Alemanha ouvisse essa porra todo dia também? Pelo amor de Deus, né? E o Itamaraty foi acionado para intervir. O motivo é que os brasileiros representam 1/3 dos imigrantes em Portugal, ou seja, um dos grupos com maior visibilidade. Tudo o que acontece com eles, de alguma forma, ecoa. Isso ficou evidente quando um brasileiro sofreu uma agressão física, aparentemente por causa do sotaque do português que ele falava e por ter dito que vinha do Brasil. Ou no episódio do incentivo ao apedrejamento numa universidade portuguesa. Olha Os isso, relatos gente. de discriminação e a sensação de Palhaçada. desconforto por ser estrangeiro são cada vez mais frequentes. Se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Obrigada, moço. Vamos falar aqui. Já que ele deu essa brechinha pra gente, pra mim, pelo menos, a parte que eu mais sinto isso no dia a dia é uma coisa que a gente até tava conversando esses dias, que é os olhares, assim. E eu sinto que é muito bem dividido. Tem uma faixa etária, tem um limite de idade ali, de quando, tipo, a galera começa a encarar a gente muito na rua, enquanto dessa idade pra baixo o pessoal ignora a gente, porque a gente passa batido, como se... Aí fazer um disclaimer, isso não é por a gente ser brasileiro, que só de olhar pra gente não dá pra saber que a gente é brasileiro, dá pra saber que a gente não é daqui, tá ligado? Então já é um preconceito com o de fora, não necessariamente o brasileiro em si, tá ligado? Aqui tá se tratando aqui de brasileiros, no vídeo que a gente tá reagindo, o preconceito é muito com o que é de fora, tá ligado? Se você tem características não europeias, provavelmente é motivo pra você ser olhado na rua, nem sempre com olhar de desprezo, mas com olhares. Eu sinto muito esse olhar de curiosidade do pessoal mais velho, sabe? Esses dias a gente tava no carro, tinha uma senhora olhando pro Cadu, assim, a gente passando de carro, e ela ali na calçada olhando pra ele, parecia que tinha um ET dentro do carro, tá ligado? E ela tava olhando assim, ela não tava olhando, tipo, com nojo, só que ela tava olhando com um olhão arregalado. Aí eu fiz assim pra ela, tipo... Aí ela, e me deu um tchauzinho também. Essa mulher é uma filha da puta? Não é uma filha da puta. Ela tava sendo um pouco grosseira, porque, pelo menos na nossa cultura, é um pouco rude você encarar uma pessoa daquela maneira. No Rio de Janeiro pode Não até te sei render uma aqui. agressão. Não sei Encarar o aqui, outro dessa maneira. eu acho um pouco rude. Mas ela não é uma filha da puta. Ela só tava muito curiosa. Diz um pouco sobre como algumas pessoas acabaram crescendo meio alienadas do diferente, né? Tipo, a gente aqui mora em Espinho e a gente sente muito isso, porque aqui as pessoas têm muito a mesma cara, é tudo muito parecido. As pessoas parece que têm a mesma faixa etária e a mesma cara. É todo mundo igual. São todas pessoas portugueses mesmo, brancos, porque aqui não mora tanta gente de fora quanto você vai pro Porto, por exemplo, é muito mais diverso. A gente passa muito mais batido no Porto. Eu não me sinto tão observada quando eu tô andando no centro do Porto, como eu me sinto aqui em Espinho, mano. Quando a gente entra na padaria, a gente tem uma padaria que a gente adora comer, a gente entra na padaria domingo pra tomar café, todo mundo vira o pescoço, mano. Eu fico me sentindo a porra da Beyoncé. Tem dia que eu encaro, feio, tem dia que eu dou tchau, tem dia que eu ignoro, boto a cara no celular. É um pouco irritante, mas como eu disse, nem sempre é na maldade. A gente vê muito uma curiosidade e uma estranheza, assim, de... Acho que é mais por causa do nosso cabelo também. A gente não presenciou ainda nada parecido com essas coisas que estão sendo relatadas aqui nesse vídeo. Graças a Deus. Esperamos que continue assim. Conversamos com a jornalista e pesquisadora Lara Fagundes, que mora em Portugal desde 2012. Ela afirma ser vítima de insultos frequentes por parte de um vizinho português. Nos últimos meses, tivemos várias situações com o nosso vizinho de cima, que é um senhor português, que fica muito incomodado que a gente assim, se reúne. Um método que ele usa ele vai na janela e fica nos xingando. Então fica dizendo, vocês brasileiros vêm pra cá, não trabalham, eu trabalho e pago impostos e tenho que levar com vocês. A gente não, né? Pronto, e fica A gente não paga imposto, não. Nem esse... trabalha também. Vamos fazer esse disclaimer aí. Só tem herdeiro aqui brasileiro. Tem gente que fica falando... A gente já vê aqui nos nossos vídeos dizer que a gente vem pra cá pra ser sustentado pelo Estado. Eu não sei de onde que tiram isso, mano. Eu não tô ganhando um centavo, você tá ganhando Assim, a galera tira informação diretamente do c... deles. Porque se você olhar aí o ano passado, 2023, quanto o imigrante, não vou nem dizer o brasileiro,
quanto o imigrante contribuiu para a segurança social é piada. Um país que tem não sei quantos % de aposentados já, os jovens imigram, a mão de obra é quem, mano? A mão de obra é imigrante, pô. Pro bem ou pro mal, a mão de obra é imigrante. Então, tipo assim, não dá pra dizer que o imigrante não trabalha. A minha é que, tipo assim, isso é uma questão de lógica. Isso é senso comum. Só que a pessoa, quando ela é preconceituosa, quando ela é racista, xenofóbica, ela não está interessada em ver materialidade. Ela não quer saber de número, de coisa real. Ela fica completamente cega pelo preconceito dela e acabou, tá ligado? Então, tipo assim, a gente dizer da importância que o imigrante tem em todos os países, não só em Portugal, em qualquer país, mas principalmente em Portugal, por causa dessa característica específica, que é do pessoal da nossa faixa etária tá saindo do país. Então, vocês ficam com esse gap ali, precisa de gente pra trabalhar. A expectativa de vida é muito grande, as pessoas se aposentam, ficam aí, alguém tem que trabalhar pra, tipo, fazer girar, né, a parada. Não sei se vocês sabem, mas aposentadoria é esquema de pirâmide. Quem tá lá em cima são os aposentados e a base da pirâmide somos nós que trabalhamos. A gente paga pra eles e quando a gente estiver velho, esse é o esqueminha de pirâmide, é um ciclo e assim funciona. E aí, por mais óbvio que seja a importância dos imigrantes em qualquer país, quando a pessoa não quer enxergar, quando ela quer xingar a gente, mandar a gente voltar pro Brasil, ela vai fazer e acabou, tá ligado? Então não vale nem a pena, sinceramente. A gente tá aqui trocando ideia com outras pessoas que estão abertas à conversa e que pensam mesmo. Deitando isso na janela, a gente nunca responde. A Lara faz referência a uma das razões mais comuns para a xenofobia. O mito do imigrante que é sustentado pelo Estado e que não contribui com nada. Não é bem assim, a gente sabe. Em 2020, os brasileiros contribuíram com 350 milhões de euros para a segurança social de Portugal, mais do que todos os estrangeiros da União Europeia. E os brasileiros usufruíram de menos. Como assim, sério? Que loucura, a gente já saiu nesse... Gente, que dado insano. Mais do que todos os estrangeiros na União Europeia. Ué, parça, nós trabalhamos, pô. É o Brasa. Não, mas isso é muito doido. Da metade disso em prestações de seguro-desemprego, subsídios por doença, entre outros, conforme detalhado nessa reportagem do Globo. A importância dos imigrantes de países que falam português, como os brasileiros, é evidente. Tanto que Portugal já facilitou o pedido de vistos para quem quer encontrar um emprego. O país enfrenta a carência de mão de obra em setores como turismo, construção civil, agricultura e gastronomia. Mas o problema é que essa demanda crescente não é acompanhada de uma mudança de mentalidade por parte da população. Muita gente em Portugal não abre portas para profissionais estrangeiros e, quando abre, não valoriza como deveria. Foi o que nos contou a Thaís França, pesquisadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Existe uma diferença de salário entre os portugueses e os brasileiros no mercado de trabalho que desempenham a mesma função que chega quase aos 17%. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho, né, mas que mesmo assim tem uma diferença salarial que não se justifica se não for pela questão da discriminação. E como eu falei antes, às vezes o desafio... Tem português preconceituoso que usa isso como argumentação pra ser xenofóbico. Vem esses imigrantes pra cá, aceitar salário e baixa a régua pra todo mundo. Aí, deixa eu ver se eu entendi. A culpa é da pessoa que tá ali disposta a trabalhar honestamente pra sustentar a sua família. Não é da patrão que tá sendo um arrombado, pagando o mínimo possível pra um ser humano que, se pudesse, pagava até menos, que tá fazendo isso, não. A culpa é do imigrante. Mas na minha experiência, no meu trabalho, trocando ideia com a galera ali, não vejo essa diferença salarial toda. Não, mas eu tenho certeza que tem. Existe. Não tô dizendo que não existe diferença salarial. Tô falando da minha experiência pessoal. Claro, sim. Não é assim dessa maneira, não. Tem muita gente que fala isso, o imigrante vem aqui pra ser explorado, não sei o quê, com esses baixos salários. Mano, todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? Ninguém ganha muito a mais que os outros, não. A gente ganha mais, tem uns que ganham menos. Várias pessoas, vários portugueses estão fazendo trabalhos que o imigrante também faz a vida inteira, tá ligado? O imigrante chegou aqui tem 2 anos e o português está aqui a vida inteira e eles desempenham o mesmo trabalho. Essa coisa de, o brasileiro vem pra cá e aceita qualquer coisa. O nego tá aqui a vida inteira recebendo a mesma coisa, pô. Vocês estão malucos, cara? Levantando todo dia, arregaçando a manga e correndo atrás. É isso. Você não tem disposição pra trabalhar? Nem é lutar por um salário justo, é conseguir um emprego. Olha só o exemplo da Patrícia Jardim. Ela reside em Portugal desde 2020. Foi para fazer um mestrado em comunicação, durante o curso procurou oportunidades em outras áreas e aí aconteceu isso aqui. Fiz uma entrevista por telefone numa padaria, uma pastelaria, como eles chamam. Quando eu atendi o telefone para agendar a entrevista, a senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Eu falei, alguém que nem eu como? Não gosto de contratar brasileiros, desculpa.
desligou o telefone. A conexão entre histórias assim é que a barreira para o mercado de trabalho é o simples fato de ser brasileiro. Isso nos permite retomar a discussão inicial. Portugal desenvolveu uma certa resistência aos brasileiros devido à nossa invasão? Estariam com medo de ocuparmos espaços demais? Existem diferentes respostas para perguntas desse tipo. A Thaís França, entrevistada que você viu há pouco, se aprofundou em pelo menos uma delas. Ela participou de um estudo amplo sobre um movimento silencioso em Portugal, o anti-imigração. Eu percebi que, embora esses movimentos anti-imigração em Portugal não tenham tanta visibilidade quanto eles têm em outros contextos, esses movimentos eles estão a acontecer. Não é? Há grupos anti-imigração em Portugal que estão muito sorrateiramente tentando se organizar. A Thaís entrevistou... Não sei que silenciosos são esses, né? Porque ele tá fazendo protesto à torta e direito aí, querendo fazer protesto. Mas os protestos são mais recentes que o vídeo. Pode ser, mas assim, eu não acho que seja silencioso não, essa questão da anti-imigração não. 20 ativistas portugueses abertamente contra a presença de imigrantes no país. Não só imigrantes brasileiros, no geral mesmo. Uma agenda em ascensão na Europa. Estamos num momento que, de forma geral, todos os países da Europa têm pressionado por políticas migratórias mais rígidas, né? Nós estamos num momento em que, cada vez na Europa, esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Então, é preciso estar atento para ver o que é que está acontecendo em Portugal, não é? Para tentar ter uma postura mais de prevenção, do que propriamente de tentar resolver o problema depois que alguma coisa mais séria vier a acontecer. Esse não é um problema específico de Portugal, né? É um movimento geral da Europa. Não querer que as pessoas, que os não-europeus, convivam ali com os europeus, né? Também, a gente tá passando por uma crise, né? Vários países da Europa também, tipo, é uma coisa global. Quando essas crises, elas acontecem, as pessoas começam a procurar culpados, entendeu? E aí são criados uns fantasminhas, assim, de quem é que é a culpa pra gente estar se fudendo. E aí, às vezes, a culpa é direcionada pro lado errado, entendeu? E faz a gente ficar brigando entre si. Eu vou começar a militar aqui, vai ficar ruim. Mas isso aí é papo outra hora. Vamos pro vídeo! A preocupação da pesquisadora é que, em algum momento, essas manifestações e sentimentos deixem de ser individuais e ganhem uma projeção maior, consigam se organizar. E os brasileiros se tornariam alvos fáceis, mais até do que já são. Hoje, na opinião da Thaís, a comunidade brasileira sofre porque ocupa diferentes espaços, alguns de maior vulnerabilidade a ataques xenófobos. Muitos estão em universidades, trabalham em setores de bastante contato com o público, vendas, por exemplo. Isso faz com que a discriminação seja mais percebida e denunciada. Afinal, a pessoa está se relacionando de forma direta com a sociedade portuguesa. As mulheres, aliás, seriam as principais vítimas com a hipersexualização. Mas não é só isso. Há uma percepção de que muitas crises que Portugal atravessou nos últimos anos, inclusive a imobiliária, foram consequência da migração desenfreada. E isso cria um cenário favorável ao ressentimento. A vinda de imigrantes para Portugal para trabalhar em trabalhos menos qualificados não permite com que o salário aumente e força a imigração. Só os imigrantes querem fazer esse tipo de trabalho, os portugueses vão embora, fica uma lacuna e os imigrantes vêm. A retórica diz que, se os imigrantes não viessem para Portugal, os salários aumentariam, portanto, não seria preciso emigrar. A socióloga destacou ainda a persistência da narrativa colonialista. Eu mencionei esse aspecto no início do vídeo, lembra? Aquele conceito equivocado de que houve um povo superior ao outro, que as antigas colônias, como o Brasil, eram habitadas por pessoas consideradas não civilizadas e inferiores. Pois é um imaginário que continua vivo segundo a nossa entrevistada. Isso Pra quem é ignorante e diz que, ai meu Deus, mas isso aconteceu há 300 anos atrás, 500 anos atrás, vocês ainda estão presos nessa história. Mano, é muito fácil esquecer quando não é você que sofre as consequências até hoje de uma parada que aconteceu há 500 anos atrás, pô. A gente tá aqui, 2024, debatendo uma palhaçada dessa, porque há 500 anos atrás a história se deu como se deu. Então não dá pra falar, ai, tá agarrado no negócio que aconteceu há muito tempo atrás, como se tivesse ficado no passado, não tivesse resquício dessa porra até agora, tá ligado? Quem bate esquece, quem apanha não. Pô, pra falar uma é melhor nem falar nada, né? Combinado a uma presença brasileira maior em Portugal, faz com que o problema venha à tona e que, em casos extremos, acabe num ataque explícito envolvendo ofensas públicas, como o da brasileira no aeroporto. Estão invadindo Portugal, esta raça. Essas são algumas... É muita falta de vergonha na cara a pessoa fazer isso, né, mano?
Tipo assim, a mulher tá rachando a cara. E aposto que se pergunta pra ela qual a opinião dela sobre brasileiro, é escandaloso, é barraqueiro, tá ligado? Olha a cena que ela tá fazendo no meio do aeroporto, berrando. Negócio ridículo, rachando a cara, apareceu em um monte de jornal. Eu tenho certeza que a família dela tá morrendo de vergonha da cara dela nesse momento, tá ligado? E ela tá achando que é bonito, tá ligado? Que vergonha. Umas formas de analisar a questão que a gente levantou. Então, será que existe mesmo em Portugal um ressentimento pela contínua chegada de brasileiros? Os especialistas com quem conversamos não usam a palavra ressentimento, mas falam em um comportamento preconceituoso, naturalizado pela forma como muitos portugueses percebem a própria história. Foi o que nos disse o historiador Duncan Simpson. Esta ideia de terem sido os portugueses, de uma certa forma, a trazer as luzes da civilização europeia para o Brasil. Essa frase, trazer as luzes da civilização europeia ao Brasil. O que eles consideravam como civilização, porque aqui a gente já tinha a nossa, tá ligado? Lá. Quando você... no Brasil a gente já tinha a nossa. Quando você, querido arrombado, aqui... se não fosse eles, nós estaríamos andando pelados até... Foda-se. Bonzão. Não era direito deles, não era direito deles e de nenhum país colonizador chegar no país dos outros, destruir a cultura, destruir as pessoas. Apagar a história. Estuprar. Tá ligado? É só isso, mano. A gente já tinha nossa civilização. Os índios viviam lá, eles tinham uma sociedade. Quem sabe deles. onde é que a gente estaria agora, tá ligado? Exatamente. Não dá pra saber, porque o foi, curso da história... Roubaram essa oportunidade. A possibilidade foi roubada, Exatamente. tá ligado? Então você que fala... se não fosse os colonizadores, o que seria de nós? Não sei. Não vai dar pra saber. Então vai tomar no olho do seu... Pra outra hora. E sem dúvida que isso no cotidiano Não é nem português nem brasileiro, então ele tem um pouco mais de ele é mais imparcial para poder falar. Brasileiros vivendo em Portugal deve se manifestar em situações em que o sentimento de xenofobia ambiente é provavelmente uma realidade para muitos brasileiros. Como a gente tava falando no início, de tipo assim, tem gente que se envergonha, eu tenho certeza que tem vários tugas, gente boa que se envergonham dessas coisas, dessas besteiras que alguns preconceituosos fazem. E aí tem gente que comenta, né, que fala tipo, mas pra que ficar falando desses assuntos, fica dando atenção pra essas pessoas, fica falando assim, parece que Portugal é um lugar horrível, parece que todo mundo é preconceituoso, parece que todo mundo é igual. Só que negar essa realidade não ajuda ninguém, tá ligado? Tipo assim, querer... Não fala sobre isso não, deixa pra lá, vou ficar dando luz. Tem que dar luz, mano. É um problema, ele existe. Só porque você não quer lidar com ele, ele não vai desaparecer. E ele atinge diretamente a vida de milhares de pessoas todos os dias. Como que a gente vai deixar um problema que atinge a vida de tanta gente quietinho, guardadinho numa caixinha? De novo, entra naquele lance. É mais fácil pra quem não é atingido pelo problema pedir pra gente... deixar ele quieto. Deixa pra lá, isso aí é besteira, menina. Besteira pra tu, irmão. Entendeu? Esse tipo de debate, ele cria conscientização, ele informa, ele ensina outros brasileiros também sobre os seus direitos, ele empodera a gente de alguma forma, tá ligado? É importante. O historiador está se referindo à resistente mentalidade colonialista que a gente mencionou há pouco. Essa visão deturpada da realidade, segundo ele, predominava até a Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 50, veio uma nova corrente de pensamento, o lusotropicalismo, que romantizou os excessos da colonização, espalhou a falsa imagem do colonizador bonzinho, sugerindo que Portugal teria expandido seus domínios de maneira harmoniosa e, portanto, seria um povo multicultural, aberto às diferenças e sem racismo. O que, afinal, leva a que, até hoje em dia, há uma ideia de que quase não haveria um problema de racismo em Portugal, precisamente porque não houve tanto racismo pelo passado. Pelo contrário, Portugal teria se expandido pelo mundo através de relações harmoniosas com os povos ditos indígenas. Obviamente, esta narrativa é pura propaganda do regime. E eu imagino que a galera aqui tenha sido ensinada assim, tá ligado? Tipo, essa propaganda deve ter sido um bagulho muito forte na história de Portugal. Eu acredito que a forma como a história é ensinada, porque isso diz muito sobre como a população vai entender a história do país, né? A forma como aquilo ali é passado desde a nossa infância lá pela tiazinha
do colegial ensinando história pra você. Isso quer dizer, a gente também não aprende que a colonização foi o que realmente foi. A gente aprende que, chegaram aqui, colonizaram, legal, a gente virou... Parece que eles só chegaram, trocaram uma ideia, pegaram o ouro, deram o espelho, ou seja, já mostrava aí uma coisa do caráter meio duvidoso. Acho que a gente aprende na escola, que não foi nada, não aconteceu nada demais assim. E aí eu acho que, só que assim, a gente depois de uma certa idade começa a entender direito como é que foi que as coisas aconteceram, e eu acredito que muitos portugueses não queiram aceitar, mudar esse pensamento, querer admitir o que foi que aconteceu de verdade. E talvez a forma como a história foi passada pra você não é bem assim, não é bonita igual foi passada pra você. E mais uma vez, isso não é um problema só do português, não. E não corresponde à realidade. Não mesmo. De acordo com um estudo do European Social Survey, mais de 60% dos portugueses manifestam crenças racistas. Na faixa etária acima de 75 anos, 94,3% dos entrevistados disseram que existem culturas mais civilizadas que outras. Começa-se a discutir isso. A gente estava falando aqui, né, sobre os olhares que são de pessoas mais velhas. E mais uma vez, pesquisas, tá? A gente não está inventando nada, não. Tá ali, são dados. Começa-se um pouco a desconstruir esse mito de que Portugal não é um país racista, de que Portugal foi o bom colonizador, de que Portugal é o país aberto para a diversidade per se, etc. Começa a haver uma discussão para desconstruir todos esses mitos, mas assim, ele continua sendo dominante em todos os aspectos, desde quando você vai ler um livro de história, de como você vai ver como é que foi contada a história, como é que é contada a história colonial e etc., não é? Até várias matérias em jornais, nos médias e etc. O que está sendo feito para resolver o problema? No início do ano, Portugal criou o chamado Observatório do Racismo e Xenofobia. A equipe trabalha em parceria com o Ministério da Igualdade Racial brasileiro, justamente no enfrentamento a todas as situações de discriminação que a gente mostrou ao longo do vídeo. O observatório, aliás, reconhece que existe um racismo estrutural em Portugal vinculado à xenofobia e destaca que é preciso compreender as dimensões e modalidades das práticas discriminatórias. Os especialistas que nós ouvimos concordam e sugerem uma atenção especial também às chamadas microagressões, aquelas que nos deixam confusos. Será que é uma brincadeira? Eu acho que a forma mais sutil, ela é muito mais forte, muito mais presente do que são esses casos escancarados. Eu ouvi hoje no trabalho, um colega de trabalho deixou o carro aberto com a chave lá dentro. Um amigo brasileiro perguntou: "Que isso, cara? Como é que tu faz isso? Pô, tu não tem medo, não?" Ele falou: aqui, eu conheço todo mundo que trabalha aqui, que se alguém for me roubar, vai ser um de vocês aqui. Brincando, você confia? Aí ele, nos portugueses eu confio, nos brasileiros é que não. Piadinha. Aí se o Cadu, por exemplo, fosse reportar ou brigar, alguma coisa assim, que isso, cara, tô brincando, brincadeira aqui entre amigos, entendeu? Essa pessoa específica que fez essa piada, eu acredito que ele nem... É pra lá que você olha. Eu gosto de me ver. Eu acredito que essa pessoa específica que fez essa piada nem seja um filho da puta. Mano, a gente ouve esse tipo de coisa todo dia, tá ligado? Hoje, por exemplo, mais uma coisa que aconteceu hoje no trabalho, a gente parou numa padaria pra tomar um café, estavam 2 brasileiros, um português, e a senhora que tava atendendo era uma brasileira. Ela entregou pra gente o que a gente pediu, pra mim e pro colega brasileiro, e pro português não. E aí ele foi ficando impaciente e tal, e a gente aproveitou o momento pra dar o troco também. Eu falei, pode servir, que ele é português, mas a gente boa. E é isso que a gente ouve todo dia. Mas é claro, gente, que aqui a gente não tá colocando em xeque. Eu gosto de ressaltar isso, porque eu realmente tenho carinho por uma porrada de português. Eu detestaria... Perfeito. Que soasse como se a gente estivesse colocando todo mundo no mesmo balaio, falando mal de todo um povo. A gente jamais faria isso, tá ligado? Esses dias mesmo eu fui no CTT. Eu fico muito feliz toda vez que eu sou muito bem recebida nos lugares, o que acontece quase sempre, tá ligado? Por comerciantes, ou nesse caso pela atendente do CTT, me perguntando: "E aí, o que você tá achando do nosso país?" Pediu desculpa porque a minha residência demorou muito pra chegar. Ela nem tem nada a ver com isso, tá ligado? Perguntou o que eu tô achando, tipo, super simpática, trocando ideia. A gente é muito recebido por muitas pessoas. É porque acaba que, na hora da gente conversar sobre esses assuntos, a gente acaba chamando atenção ali pra uma minoria escrota e parece que a gente tá falando mal de todo mundo. Mas, por favor, eu sei que vocês entendem que não é... A intenção não é criticar todo mundo. A gente não seria ignorante a esse ponto. Eles gostam de falar que a gente não fala português, que a gente fala brasileiro. E eu muitas vezes batia na tecla e dizia: não, a gente fala a mesma língua. Só que tu fala o português de Portugal e eu falo o português do Brasil. Ponto, sabe? O preconceito todo já começa aí. E sempre se diz: não, é só uma brincadeira, é só com senso de humor, mas é a piada com o sotaque. Não é? É aquela pergunta que as pessoas acham que não há nenhum mal em fazer.
Quando é que você volta pro seu país? Eu percebi que realmente essas brincadeiras eu não deveria estar normalizando e achando que era só uma piada. É muito mais grave e muito mais intenso do que são os casos abertos de xenofobia que a gente vê. E porque é tão difuso, você não consegue nem reagir, você não consegue nem encontrar uma forma de dar visibilidade a isso e fazer uma denúncia. Sobre essa questão das piadinhas, mano, se não tiver disposição pra ouvir isso, nem vem, né? Nem sai de casa, na verdade. Nem Tu sai vai do ouvir isso o Brasil. dia inteiro, Qualquer é o que eu tô lugar. falando. Você vai ter que saber discernir quem que tá falando e muitas vezes passar por cima, tá ligado? Porque senão tu não consegue viver aqui, mano, porque é o tempo inteiro, tá ligado? Como eu disse, nem todo mundo que vai fazer essa brincadeira é um filho da puta. Nem todo mundo quer te fazer mal, mas você de qualquer forma vai ouvir, tá ligado? Não, é que eu acho que isso faz parte de sair de casa, pô. A partir do momento que você pisa fora do Brasil, você não tá em casa mais, você não vai ser bem tratado por todo mundo, não vai ser bem recebido por todo mundo. Isso é uma realidade que... Nem no Brasil, na verdade. Nem no Brasil, exatamente. Basta sair do Nordeste e vir pro Sudeste e já fudeu tudo. O Brasil é extremamente xenofóbico e extremamente racista também, vale ressaltar aqui, porque a gente costuma receber esses comentários. O Brasil também é muito xenofóbico. A gente nunca neguei isso. É bom até a gente falar, porque a gente sabe disso. A gente não tá negando a realidade. Negar a realidade não é uma coisa que a gente faz. Inclusive, eu recomendo. Aceitar a realidade, às vezes, ela é negativa também. E o Brasil é extremamente racista e xenofóbico. Acho que a gente já falou tudo o que tinha pra falar ao longo do vídeo. Eu tô com essa sensação de que eu queria, finalizar com alguma coisa, mas eu acho que tudo que tinha pra ser falado sobre isso já foi falado. Se não tiver... Fala aí pra gente poder continuar debatendo nos comentários. Com educação, se você não tiver educação, a gente também não vai ter, tá? A gente não faz questão nenhuma de ser educado com quem não é. Nenhuma. E eu durmo deito minha cabeça no travesseiro muito tranquila. Xingo mesmo, eu não quero nem saber. Inclusive, a questão da xenofobia, esses dias um rapaz veio na DM dela, falou o que queria, escutou o que não queria, e a primeira coisa que ele falou, tinha que ser carioca. Tá, o guardadinho aqui, ó. Xenofobia também acontece bastante no Brasil entre nós mesmos, infelizmente. Tava guardadinha, é só você falar o que a pessoa não quer ouvir, que a garrinha, ó, pra fora. Mas ela pode falar o que ela quiser. Só não pode ouvir, Deus me livre. A gente tá aqui criando conteúdo, falando, então a gente tem que estar disposto a ouvir qualquer merda. Gente, pra cima de Moá, hein? Bom, mas enfim, é isso, minha rapaziada. Fique com Deus, nós estamos amando Portugal, tá? Gostamos de muitos portugueses. Se comportem nos comentários, não briguem. Somos muito bem recebidos em todos os lugares que nós vamos. Então, não. Se não fosse, a gente já teria metido o pé daqui, né? Porque a gente não tava. Porque diferente do que esses pensam, a gente não é mendigo, não, tá? A gente veio, a gente tem família, tem casa, tinha emprego, tinha tudo. A gente veio porque a gente quis. Se não tivesse bom, a hora que não tiver bom mais, a gente vai embora. Não precisa mandar, não. A gente vai. Tá bom? Mas a hora que a gente quiser. Tudo bem? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, é nóis. Deixa nos comentários, tá? O que vocês acharam. Não esquece de se inscrever. Deixa nos comentários aí o que vocês querem que a gente reaja mais, tá bom? Manda vídeo, comentário, qualquer porra que querem que a gente reaja. É nóis, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.